graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado de você já estar comigo aqui. Meus amados irmãos, muito obrigado de você já ter entrado comigo na live. Como eu falei para você, sempre eu vou estar trazendo algum assunto aqui. Eu quero trazer esses assuntos concernente à religião, concernente à palavra de Deus também, para que as pessoas estejam antenadas, firmes no propósito da salvação, o propósito do cristianismo. Essa semana eu passei congreguei numa igreja da Congregação Cristã no Brasil, aqui no bairro do Montreal, em Franco da Rocha, e por minha surpresa eu cheguei na igreja e vi que estava pouca irmandade, e lá sempre foi um local cheio, bastante irmandade, pouquíssima irmandade. E eu até estranhei, conversei com um porteiro que estava cuidando ali da parte do estacionamento, e ele falou: irmão Isaías, infelizmente o povo parou de congregar, muita irmandade parou de congregar. Eu não estou generalizando, dizendo todos, mas muita irmandade parou de congregar. E isso não é só ali não. Diversos lugares eu vi que aconteceu isso. As pessoas, elas se esfriaram, as pessoas, elas pararam com a sua fé, a sua força. Outros ficaram desigrejados, na verdade, destemplário, né? Muitas pessoas estão dizendo: vou buscar Deus em casa, porque infelizmente as instituições estão cheias de coisas horrendas. Mas eu quero falar para o irmão, para a irmã, que fique firme em Cristo, firme em Deus, porque nós estamos vendo os dias cada dia pior, cada dia é um dia pior do que o outro. As coisas estão tomando um rumo, tomando uma proporção tão difícil, espiritual. Eu percebo em espírito que os portões do inferno foram abertos. Na verdade, ninguém foi para o inferno ainda, né? Mas é o jeito de falar. Os portões de um mundo espiritual estão extremamente abertos, e legiões de espíritos maus têm rodeado a terra, rodeado a casa das pessoas, para virar agnóstico, para virar ateu, para descrer da palavra de Deus, para descrer das coisas de Deus. E infelizmente agora está tendo uma ruptura muito grande, né? E as igrejas, infelizmente, a filantropia que existe, aquele carinho, aquele amor que é para recepcionar, para cuidar das feridas, infelizmente está cumprindo a palavra que está em Timóteo, no capítulo 2 Timóteo capítulo 3, diz: extrema corrupção nos últimos dias, né? Virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigo do deleite do que amigo de Deus. Então nós estamos percebendo que as pessoas estão realmente deixando de ser amigo de Deus, de ser amigo das pessoas, né? Elas são amigos delas mesmas, ela ama ela mesma. Mas eu vou trazer para você aqui uma meditação da palavra cristocêntrica, do Evangelho de Jesus Cristo. Se você que entrou agora, me dá uns minutinhos ou alguns segundos para me tentar
segurar você comigo aqui para me explicar sobre o cristianismo nato. Eu peço a sua atenção, a sua colaboração. Você não vai ver eu entrar aqui e falar de Pix ou de QR Code. Você não vai ver eu vir aqui falar de dinheiro. Você vai ouvir eu falar do Evangelho aqui. Geralmente eu combato algumas heresias, né, que tem dentro das instituições, e isso atrapalha muito as pessoas, atrapalha a fé das pessoas, e é isso que nós vamos combater, combater contra heresias, combater contra achismo, contra autoegoísmo, contra antropocentrismo, e trazer Cristo no pivô de todas as coisas, Cristo em primeiro lugar, Cristo em primeira demanda. Então eu peço a sua colaboração de você aguentar um minutinho aqui. Aqui não vai ter dancinha, não vai ter pulinho, não vai ter gritinho, não vai ter presente, nada disso. Aqui não tem oba-oba e que os canais hoje estão te oferecendo, oba-oba, sorriso e aquilo. Eu quero te chamar para a seriedade deste assunto, a seriedade do cristianismo, a seriedade do que está acontecendo hoje. Tem uma nuvem aí de espíritos maus, né? Uma cortina que está laqueando, fechando, né? Fechando todo o interesse cristão. As pessoas já começaram a parar de orar, outros pararam de ler a palavra, outros pararam de congregar, e assim está indo. Você está percebendo uma decadência? Estávamos todos assim, começou a decair. Não estou dizendo que as pessoas que não vão à igreja estão fora de Cristo, e também não estou dizendo que quem está na igreja está com Cristo, nada disso. Mas eu quero te chamar a sua atenção neste exato momento. Por favor, se você puder dar um minutinho da sua atenção para mim, eu vou explanar em rápidas palavras o que é de fato o cristianismo. Porque hoje nós não sabemos se nós somos pré-mídia ou pós-tribulacionista. Nós não sabemos se o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja, se ele vem agora, nesse exato momento, ou no meio dos 3 anos e meio de grande tribulação, ou nos 7 anos da grande ira de Deus. Se você perguntar para um evangélico, um cristão sobre isso, ele fala, não sei. Mas ele só quer saber de sentir a presença de Deus. Eu quero sentir Deus, eu quero falar em língua, eu quero marchar, eu quero pular, eu quero cantar, eu quero ir na igreja, eu quero isso. Não, irmão, é muito mais. O cristianismo é muito mais do que ir à igreja. O cristianismo é muito mais do que pular, do que marchar, do que cantar, do que profetizar, do que falar em língua. E olha que eu gosto do dom de Deus, eu sou meio pentecostal, eu gosto do pentecostalismo, porém é com uma dosagem intelectual. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo, né? Por que estamos naquele momento? Por que estamos ali? Será que nós seremos arrebatados hoje? Será que será amanhã o arrebatamento? Será que é daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos? Parece que nós estamos despercebidos disso, nós estamos preocupados com isso. Ah, mas isso daí um dia, se Deus vir e faz... Não, irmão, não. Existia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas, loucas, imprudentes, a palavra diz. Então, as 10 eram virgens, querendo dizer, as 10 estavam imaculadas, as 10 estavam consagradas, porém 5 estavam na prudência, 5 guardou aquele mandamento, 5 guardou aquele azeite, 5 estavam guardando a lâmpada para ser acesa no momento certo, aguardando a chegada do esposo. Então eles estavam naquele momento em ansiedade. Senhor, será que é hoje? Senhor, será que é meia-noite? Senhor, será que é 2, 3 da manhã? As outras não, as outras estavam, eu sou virgem mesmo, estou em paz. Quando o esposo vir, ele venha, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. As Sagradas Escrituras nos apontam os acontecimentos do Apocalipse e o que está para vir sobre a instituição, sobre a igreja, sobre o cristianismo, sobre os heróis da fé, sobre você, sobre a sua casa, sua família. Então para tudo e se preocupe com isso, como as 5 virgens prudentes se preocuparam também. Peraí, eu não vou gastar esse azeite, porque daqui a pouco eu tenho que acender essa lâmpada. E se o Senhor chega à meia-noite? E se o Senhor chega na madrugada? Eu tenho que estar com a lâmpada aqui para me acompanhá-lo, né? Como que eu vou ficar? E assim as outras não estavam. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. Estamos nos dias de oba-oba, de festa, de pulo, disso, daquilo, né? Todo mundo com um canal na internet, maravilha. Fazendo o quê? Ah, olha o meu look que eu tô.
eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu estou tentando pregar o evangelho para vocês, como Paulo também pregou, como Pedro também pregou, né? Como o Senhor Jesus Cristo falou do seu evangelho. Então, olha o meu look como tá, olha como eu me apronto para ir para a igreja, olha como que é um casal maravilhoso. Outros é o jump, pule, jump. É só isso. Será que nós estamos na era da brincadeira ou na era do arrebatamento? Você não está percebendo que o diabo está cegando a mente das pessoas, cegando os olhos das pessoas, e as pessoas pararam de buscar, pararam de orar, pararam de se reunir para poder buscar ao Senhor. Estou aqui, estou preparado. Quando que o Senhor vem? Senhor, eu sou um salvo, Senhor, né? E olha, eu não estou pregando salvação por obras, não. É isso que nós temos que também entender aqui. Será que seremos salvos por obra ou seremos salvos por Cristo? Porque muitos acham que tendo obra já está salvo. Não, eu fiz as minhas obras, eu dou a coleta, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu construo igreja, eu viajo na obra, eu faço missão, eu atendo o pobre, eu atendo as necessidades, eu faço aquilo outro. Já estou salvo. Não, claro que não. Não, nada disso. As suas obras nada do que esterco. As minhas obras nada mais do que esterco. Não serve para nada. Sim, filantropia. As nossas obras faz o bem para as pessoas, mas isso não nos leva à salvação. Salvação se leva a Cristo. É arrependimento de todos os teus pecados, de todos os dias. Não é de amanhã, de ontem, de hoje. É todos os dias. Senhor, estou aqui na tua presença, confessando que eu sou um pecador diante da tua presença. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por ser fraco, frágil. Me perdoa por ser pecador, ser errante, ser pecaminoso. E não é pedir perdão da boca para fora, é de coração. É se entregar ao Senhor. É dizer, sem ti nada sou, Senhor. Sem ti nada posso fazer. E tem mais. Não podemos ser crente para querer ir para o céu. Eu sou crente porque se eu não for crente eu vou para o inferno. Medo do inferno e com aquele anseio de ir para o céu porque tem medo de passar perrengue no inferno. Não, irmão. O cristianismo nos ensina a amar a Cristo. Amar a Cristo, e Ele nos dará o céu. Não é para nós ter medo se vamos para o céu ou não. Eu vou lá porque eu preciso batizar, preciso ser crente para mim não ir para o inferno. Você está sendo egoísta, auto-egoísta, egocentrismo isso. É você colocando você em primeiro lugar, sempre pensando em você. Pensa no Evangelho, pensa em Cristo que deu a vida por mim e por você. Você não vai ouvir essas coisas na igreja, dificilmente você vai ouvir essas pregações, porque as pessoas estão preocupadas no antropocentrismo, de pregar você vai ganhar vitória, você vai ter prosperidade, o gigante vai cair, a pedra vai rolar, o que está embaixo vai ficar para cima. Eu também já preguei todas essas coisas. Anjo que desce, anjo que vai, anjo que volta, anjo que traz a benção, a prosperidade, anjo que assina a carta, anjo que faz isso. Eu já preguei angiologia de tudo que você pode imaginar, culto a anjos, e tudo isso daí eu preguei. Depois que Cristo se apresentou em espírito diante de mim, dizendo, tudo que você está fazendo está tudo atrapalhado, isso é tudo antropocentrismo, egocentrismo. Por isso que todo mundo se enche naquele lugar da glória, aquele fervor, aquela virtude. Eu não sou contra fervor não, tá? E não sou contra virtude. Eu amo o dom de Deus, amo virtude, amo glória, amo poder, amo sentir Deus na alma. E onde tiver um culto fervoroso, pode me chamar no zap que eu vou. Porém, quando o pregador começa a pregar antropocentrismo, aí meu coração fecha, porque eu quero ouvir a palavra de Cristo. Vós sereis perseguido, porque eu também fui, Cristo falou. Vós sereis odiado, porque eu também fui, mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. Olha que palavra diferente, olha que palavra cristocêntrica, né? Quando tudo se revoltar contra os cristãos, e os cristãos for para campos de concentração, for jogado em lacunas, em locais difíceis, nós temos que ter Cristo para não negar. Vamos lembrar da palavra que está escrito lá. Todos aqueles que estavam ali da crença dos fariseus, dos saduceus, foram afrontar nosso amado irmão Estevão, que era um dos diáconos, do cristianismo, e chegaram lá para confrontar ele. Olha, você tem a última palavra. Eu estou falando rápido aqui para você não perder a concentração, prestar bem atenção no que eu estou dizendo. Então ele disse assim, você tem a última palavra, Estevão. Se você negar esse Jesus Cristo que é filho de Deus, você não vai morrer, mas se você falar que ele é filho de Deus, nós vamos ter que tirar
é a sua vida. Então, naquele momento, ele tinha a chance de falar, ele tinha a chance de se defender, ele tinha a chance de dizer, não, eu vou negar, não, mas ele disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado diante do trono do Todo-Poderoso. É um raio de luz, é uma força, é uma energia, é o céu aberto. Irmão, naquele momento tiraram a vida dele, mas ele viu o esplendor de Deus. É isso que nós precisamos, é saber do nosso cristianismo com a salvação, é ter certeza da salvação, é ter certeza que se nós tombar agora, vamos ter vida com Cristo. É ter certeza, nós decidimos hoje, nós decidimos ser cristão, porque hoje é a era da tecnologia e da sabedoria. Se você puxar no Google, dá um Google e você vai ver o tanto de religiões que existe. E eu não estou falando só de instituições, estou falando de religião, estou falando de religião como hinduísmo, né, politeísmo, como mitraísmo, como judaísmo ortodoxo, como a religião dos samaritanos, como a religião dos árabes, que são os muçulmanos, né? O estado nirvana de Buda. Você tem uma decisão, você tem opção de escolha. Você pode escolher ser Buda agora, você pode escolher ser muçulmano, você pode escolher ser um judeu, se converter ao judaísmo ortodoxo, você pode se converter ao mitraísmo, você pode se converter a esses estados, né? A essas religiões, mas você decidiu crer em Jesus Cristo. E olha que Jesus é do outro lado do nosso continente, é do outro lado do nosso país, não é aqui não. Jesus Cristo não nasceu aqui no Brasil não. Jesus Cristo nasceu lá em Jerusalém, lá em Judeia, lá em Israel, é naquela região, mas nós decidimos trazer essa crença de lá para cá, e de lá para cá tem muita terra, tem muito mar, e muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus. Sabe que Jesus foi um profeta, que Jesus existiu, que Jesus fez obra, mas é só mais um, igual aos outros, né? Mas você e eu decidimos crer que ele é Filho de Deus. E o que está escrito na palavra? Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Irmão, será que eu estou no canal aqui todos os dias pregando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e estou sendo combatido pelas pessoas, mesmo pregando Jesus Cristo, mesmo pregando o Evangelho nato, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como pode alguém vir aqui e contestar e querer me defamar, inflamar, para poder colocar aqui contra uma imagem ruim, como se eu estivesse falando contra o Evangelho? Eu estou falando a favor, eu estou dizendo aqui para você e para mim, para nós se voltar a Cristo neste momento, se render a Ele, porque é Ele que salva, Ele tem a graça. O que são os 5 sola, meu irmão? O que são os 5 sola? Eu não vou cansar de dizer. O estatuto da instituição cristã. O que é o estatuto da instituição cristã? Eu vou te perguntar e talvez você nem saiba, como eu também não sabia, mas fui humilde para dar um pé para trás, um passo para trás, para dar um salto para frente. Vamos lá, são 5 solas, né? 5 solas escrituras, não existe mais nada do que as escrituras. Então nós não podemos crer que na escritura coisas é espiritual, inspirada e coisas não. Dizer que contém a palavra de Deus dentro das escrituras, isso é heresia. Isso é eu ir contra a primeira sola do cristianismo. É eu negar o cristianismo, negar o cristocentrismo. Então eu e você tem que crer que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, inspirada. Porque se eu começar a falar aqui tem a inspiração de Deus e aqui não tem, eu como um mero homem mortal consigo discernir o que é espiritual e o que não, e qual vocação que foi chamado para discernir um assunto que antes de eu nascer, ou meu pai, meu avô, meu bisavô nascer, ela já existia. E quem sou eu para dizer que ali naquele ponto é inspirado por Deus e ali naquele outro não é inspirado por Deus? Colocando em xeque, em prêmio, uma coisa que realmente foi inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos,
A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós que somos cristãos temos que ter esse primeiro mandamento, que é crer nas Escrituras Sagradas e não ter nenhum outro livro advento, nenhum tipo de livro para poder igualar com as Sagradas Escrituras. Olha, eu já li o manuscrito, eu já li tantas coisas como o judaísmo ortodoxo, a sua crença, a sua religião, como o mitraísmo, a sua crença, a sua religião, tudo que partes de papiro, de crença, eu também já me aprofundei para ler. Eu li o que é o estatuto, a crença dos muçulmanos, né, dos xiitas, dos extremistas e etc. Eu já li sobre o judaísmo ortodoxo, também a divisão dos judeus, que são samaritanos. Entendi o que é o estado nirvana do budismo. Eu já rodei tantas coisas, mas nada deixei de expressar a minha comunhão, o sentimento de seriedade pela Bíblia Sagrada, e não coloquei ela como parênteses, que pode ser aquilo, pode ser aquilo, não. Conheço todos os canônicos, não canônicos, canos, conheço todos os 613 dogmas doutrinários do judaísmo ortodoxo, meus irmãos. E como que eu posso vir aqui e dizer assim, eu digo que o que Salomão falou estava falando para uma mulher, estava na carne. O que Davi falou, ele estava falando para outra mulher que estava na carne. Que fulano fez, estava na carne. Não, irmão. Eu creio no Velho Testamento e creio no Novo Testamento. Porém, o Velho Testamento é uma sombra do que Deus está fazendo hoje no Novo Testamento. São exemplos do que aconteceu. Claro, já foi cumprido. Nós já entendemos o que aconteceu com Jeremias, com Isaías, com Isaac, com Abraão, com Jacó. Já aconteceu tudo com eles lá. E agora nós estamos falando do Novo Testamento, que é um testamento de Jesus Cristo. É o testamento do que o nosso amado irmão Mateus, nosso querido irmão discípulo discípulo e escritor Mateus, também nosso irmão Marcos, que não conheceu Jesus Cristo, ainda era menino quando andou com o apóstolo Paulo, teve uma divergência, parou de andar, mas também escreveu o seu livro de João Marcos, que é Marcos, não conheceu Jesus Cristo. Paulo também não conheceu Jesus Cristo. Mas cremos piamente que Deus o revelou, o que estava escrito, intermédio de algumas coisas que ele conversava também com alguns discípulos e apóstolos. Nosso querido irmão Lucas, que foi médico também de Jerusalém, e este não conheceu Jesus, foi evangelizado e testemunhado pelo apóstolo Paulo, mas cremos que ele também estava inspirado por Deus ao escrever, e também pegou muitas coisas do que os apóstolos, discípulos daquela época, que já estavam velhos, e os filhos deles e netos, etc., irmãos e parentes também contavam, e eles começaram a escrever. Portanto, Lucas escreveu. Partes de estudiosos diz que Lucas também escreveu parte do Ato dos Apóstolos, E o nosso querido e amado irmão João, o João, filho do amor. João foi discípulo, apóstolo, escritor, escreveu aquele livro. Também outros dizem que João, sim ou não, escreveu o Apocalipse, Irmão, tantas coisas que tem dentro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, e nós trazemos para os dias atuais. Os nossos dias, muitas coisas cumpriram, outras ainda hão de cumprir, Também profecias do nosso irmão Daniel, que ainda muitos aguardam se cumprir, Então, quando nós chega aqui numa live e começa a falar do Evangelho de Cristo, falar de Deus, eu queria que você prestasse atenção. Não estou falando contra a sua crença, nem contra a sua religião, nem contra a instituição que você congrega, nada disso. Eu estou falando a favor do Evangelho de Cristo. É um Evangelho cristocêntrico que nós temos que nos unir, independente da bandeira. Nós não estamos aqui em time, não é time verde, time branco, time preto, time azul, nada disso. Nós somos um só, defendendo o cristianismo nato, o amor para com as pessoas. Quais são os 2 mandamentos cristocêntricos? Jesus Cristo nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou-nos. Não é como eu amo você, é como Cristo me amou, como Cristo te amou. Então, se Cristo te amou primeiro, Cristo deu a própria vida, é isso que você tem que fazer pelo seu irmão. Perdoar de coração, perdoar de alma, acreditar no perdão, acreditar na misericórdia, acreditar na santidade que existe.
entre tudo isso que está sendo globalizado. Meus irmãos, nós estamos todos os dias aqui pregando o evangelho daquele que morreu e ressuscitou e deu a própria vida para nos dar o direito à vida eterna. Você não está vendo eu vim aqui para defender nenhuma igreja ou querer defamar alguma igreja? Não estou defamando pessoas também. Estamos aqui alertando as pessoas que a religião, ela separa as pessoas. A religiosidade separa as pessoas, mas Cristo une, irmão. Quando será o dia que nós vamos chegar e dizer, eu não sou mais evangélico, eu sou cristão? Quando será o dia que nós vamos se apresentar diante dos nossos irmãos e dizer, irmão, não importa se você é da Assembleia de Deus, da Congregação, da Deus e Amor, da Batista, eu sou seu irmão em Cristo Jesus e você é meu irmão em Cristo Jesus. Pregar Cristo, cuidar de pessoas. Cristo nos ensinou isso. O que ele disse do samaritano? Os judeus e os samaritanos não conversavam. Judeus e samaritanos não conversavam porque um dia os assírios com 2 S, onde a capital é Nínive, lá onde Jonas foi, desceram até Israel, desceram até o país de Israel e tomaram 10 estados. Ficou 2 estados sem eles tomar. Aí os judeus se misturaram. Claro, os assírios tomaram mulheres ali de Israel por mulher. Tomaram por mulher, casaram, tiveram filhos, então a raça misturou. E aí uma briga nasceu entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque o samaritano disse, nós não misturamos. Nós somos a raça limpa, a raça do judaísmo mesmo. Nós somos o verdadeiro judeu. E eles disseram, não, vocês não é não. Porque eles desceram e tomaram todos os 12 estados. E ele disse, não, só tomou 10, 2 não tomou. E ficou nessa guerra, nessa confusão. E até hoje eles não se conversam. Pode ver que até a religião, eles moram perto, mas até a religião é diferente. Moram um do lado do outro, mas não se conversam. Quando Jesus sentou perto daquele poço, veio aquela mulher de Samaria pegar água. Olha Jesus no meio das religiões, presta atenção, veja com um olhar clínico ou com um olhar crítico. Veja agora, Jesus sentou ali e ficou aguardando. Os discípulos foram buscar comida, foram comprar alguma coisa da cidade, e ele parou junto ao poço e ficou esperando. A moça, aquela senhora, aquela mulher, senhorita, ela veio pegar água. E Jesus estava sentado ali, ela foi pegar água, ele disse, dá-me de beber desta água. Aí ela olhou e falou, mas espera aí, você não é judeu? E por que você está conversando comigo? Não sabe que eu sou samaritana? Eu sou de Samaria? Judeu não conversa com samaritano? Mas ele não era judeu, ele era Cristo Jesus. Ele é o formador, o autor, o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele é o começo de todas as coisas, o final de todas as coisas. Ele veio para unir o que as religiões dividiu, o que a cultura dividiu. Então ele olha para a mulher e diz assim, se você soubesse quem fala com você, quem está falando com você, você que pedia de eu te dar água. Ela estava tão na carne, igual as religiões estão hoje, tão na carne que não vê nada, que ela falou assim, como que você ia me dar água se é eu que tenho aqui o cântaro para pegar água? Você nem cântaro de água não tem nenhum baldinho para pegar? E é isso que acontece nos dias atuais. Olha a briga das igrejas, das religiões. Um explode uma cidade em nome de Alá, em nome de Deus. O outro crucifica o Filho de Deus. O outro entra num estado nirvana e fala que também é Deus. Nós somos monoteístas. E quantos politeístas tem aí que adora um bezerro, adora vaca, adora o rato, os animais sagrados, os animais sujos. Para você ver a religião como mexe na mente das pessoas. Então o Senhor naquele momento ensinou aquela mulher, que ele não estava querendo beber água.
Ele queria dar água para ela, ele queria tirar ela da cegueira da religião e trazer ela para o evangelho nato, que é o amor, dizendo: não importa se você não importa se você é samaritana, o importante é que você, se crer em Jesus Cristo, se crer em mim, será salvo. Tu e toda a tua casa. Então nós estamos todos os dias aqui pregando para você. Que notícia é essa? Que pregação é essa? Nós temos que entender, porque hoje os crentes estão tão oba-oba. Antes os crentes eram analfabetos. Hoje são estudados, mas espiritual continua no primeiro rudimento, analfabeto. Presta atenção. Você acredita no arrebatamento? Você está preparada? Você está preparado? Isaías, você está preparado para o arrebatamento? Você que está me ouvindo aí agora, você sente que você está preparado? Se o arrebatamento for hoje, você acredita que você é salvo pelas suas obras? Ou você acredita que é salvo pela graça? Mas tem que saber que graça também que é essa. Que graça que é essa? A graça do favor imerecido ou a graça do CNPJ? Por que nós testemunhamos assim, ó? Deus me chamou nesta graça. Nós estamos vinculando o favor imerecido que Cristo nos favoreceu na cruz com um patrimônio religioso de uma instituição. Então fale de outra forma. Eu agradeço a Deus que o Senhor me chamou nas águas do santo batismo. Pronto. Porque eu creio que o batismo é santo. Tem muitos que estão pregando já que o batismo não é santo também, que Santa Ceia também não precisa tomar. Bom, cada um com a sua crença, o seu pensamento. Mas eu creio na Santa Ceia e creio no santo batismo. Porém, sei que as águas que estão ali não salvam ninguém. É todos os que crer e for batizado serão salvos. Mas para ser batizado, você tem que crer. É crer em quem? Crer em Jesus Cristo. E ser batizado em Jesus Cristo. Aquelas águas simbolizam somente um sepulcro que você desceu e ressuscitou. Maravilha! Mas batismo não salva ninguém. Batismo é mandamento de confissão de fé. Você seguiu o mandamento de Cristo e confessou que Ele é Filho de Deus e que para você entrar no céu, você precisa ir até Ele. Para você chegar a Deus, você tem que chegar até Cristo, para Cristo te levar até Ele. Por isso que nós não podemos negar as Escrituras. Não podemos negar as Escrituras, porque as Escrituras nos levam até Cristo e Cristo nos leva até Deus. Olha o que está escrito assim, ó. Examinai as Escrituras, pois ela testifica de mim, que é Cristo, e contém nela a vida eterna. Você está entendendo? Você vai até as Escrituras te levam até Cristo e Cristo te leva à vida eterna. Glória a Deus por tudo isso. O primeiro sola é a gente ir até as Escrituras, das Escrituras até Cristo e Cristo até a vida eterna. A segunda é a fé. Sola a fé.
que é a fé? A fé em Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Estava uma mocinha aqui andando tranquilamente para lá e para cá, daqui a pouco o Senhor olhou para ela e falou assim: salve, agraciada. Mandado, né? Deus mandou um anjo e ele disse para ela: salve, agraciada. No teu ventre vai gerar o Filho de Deus. O nome será Jesus Cristo. E esse vai resgatar e salvar a humanidade. Então nós temos que crer que aquela moça estava realmente virgem e concebeu do Espírito Santo um filho que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Cristo. E ele é Deus desde o seu nascimento, a sua juventude. Ele não é Deus depois da cruz, depois da morte, depois que morreu, ressuscitou, que virou Deus. Não, não. Isso é que alguns dizem por aí como falsos cristos, como o Henri Cristo, como aquele que tomou um cogumelo, né? Aqueles que ele teve a vida toda, depois ele descobriu que era Cristo. Não. Esse Cristo que nós servimos, ele é Cristo desde o ventre. Ele é alfa e ômega, início e fim. Só nasceu no ventre de Maria como humano para que nós olhássemos para ele e entendesse que ele é filho de Deus, para não ter desculpa diante do trono de Deus de nós falar: eu não sabia. E a pregação, ela está tão clara, quem achou que eu ia vir aqui dar notícia ruim de igreja, não sei o que, já vazou fora. Se você está aqui ainda é porque você está gostando do que está sendo pregado, professado aqui em Cristo. Você veio ouvir a melhor parte. A melhor parte. Que não é falar dos erros das pessoas, é falar do meu erro, do seu erro. É de olhar para você, colocar um espelho e falar: nossa, como eu não presto. De olhar para a minha situação e falar: como eu sou pobre, nu e miserável. E sem Cristo não sou ninguém, não sou nada. Então Cristo, pela fé nós amamos, porque você nunca viu Ele, eu também não, mas pela fé nós consideramos Ele, acreditamos, demos a nossa vida, demos a nossa juventude. Julgo de mim, tem duas coisas no mundo que é uma das coisas que eu mais gosto, quer dizer, gostava de fazer. A primeira era jogar bola, eu queria ser um jogador de futebol, a todo custo. Eu joguei em um time que hoje é profissional, mas na época não era. É o Água Santa. E eu queria seguir carreira, mas Cristo não deixou, Ele me tirou antes. Eu sempre gostei de artes marciais, e eu queria ser um lutador, queria participar de campeonato, mas não pude. Cristo não deixou. Então a minha juventude foi para pregar. O meu vigor de jovem não foi para usar um boné de lado, uma calça caída, balançar o corpo, ficar ouvindo uma música, e bebendo. Não foi isso. Não sinto sabor na bebida, por isso que não bebo. Odeio bebida. E não sou mais crente do que ninguém, não. Mas dei a minha vida para Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Será que eu criei tanto inimigo assim ao sair de dentro da congregação? Criei tantos inimigos que eu falando do amor de Cristo, vocês ainda conseguem me condenar, me bater, me escorraçar? Eu falando de Cristo, vocês ainda têm eu como um desviado, um desertor? Será que eu criei tanto ódio assim?
Será que vocês me odeiam tanto desse jeito? A ponto de não me considerar como irmão em Cristo Jesus, por eu falar que a instituição está podre? Que estão tomando tudo isso daquilo que é do pobre? E vocês estão concordando com essas coisas? Vocês concordam em ver um pobre cada vez mais pobre e um rico cada vez mais rico? Porque eu não concordo. Eu acho que o dinheiro que entra na igreja não tem que ser para construir prédios milionários. Tem que ser para cuidar da irmandade, cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Foi isso que Judas perguntou para Jesus. Olha o tanto de oferta, o que nós faz com isso? Falou, dá para o pobre, cuida da viúva. É isso que o nosso irmão Tiago, nosso amado irmão Tiago, isso que o nosso amado irmão Tiago falou na sua carta. Ele disse a 1 Tiago no capítulo 27, ele diz assim, capítulo 1, versículo 27, a verdadeira religião pura e santa e imaculada para com Deus Pai é que cuida dos órfãos e das viúvas. Moisés, então não é para construir prédio? Constrói um prédio. Você tem 100 mil nas mãos? Gasta 50 mil com a tua irmandade, gasta 50 mil com o pobre, com o necessitado, e os outros 50 mil constrói o prédio. Mas 50 mil não dá para comprar. Mas para que você quer um luxo de prédio? Faz uma igrejinha simples, que agrega toda esta irmandade. Se tem uma igreja de 1 milhão, é porque entrou uma renda de 1 milhão. Então faz uma igreja de 500 mil, e os outros 500 mil cuidam da irmandade daquele bairro. Você acha que eu estou errado nisso? Vocês acham que eu estou errado, irmão? Pode escrever aqui, por favor. Escreva com letra maiúscula e letra maior, para eu poder ler. Senão eu não vou nem conseguir ler. Se você escrever com letra pequena, eu não vou conseguir, eu sou cego, irmão. Ontem eu preguei a palavra no Jardim Arpoador. Deus me deu a palavra lá. Aí alguém que gosta muito de mim, alguém que gosta de mim demais aqui na internet, escreveu assim, olha que moderno, que chique, lendo até pelo celular. Não é que eu estou lendo pelo celular porque eu sou chique ou moderno ou aparecido, não. É porque eu uso um fundo de garrafa, eu não enxergo, eu tenho 10% de vista. Sou medicado por causa das vistas. Minhas vistas estão cada vez piorando, eu não consigo mais enxergar a Bíblia, a letra da Bíblia. Eu peguei a letra para tentar ler, não dava. E para mim ficar ali gaguejando, pulando, errando e só atrapalhando a irmandade do horário do culto. Então, irmãos, com licença, vou pegar o celular, abro ali a fonte, coloco uma fonte gigante que dá para me enxergar, bem clara, e eu consigo enxergar. Para você ver a ignorância das pessoas. É a Bíblia da mesma forma, a Bíblia online, meu Deus do céu. Então escreva com letras maiores que eu vou conseguir aqui falar. A Bíblia, 66 livros, o irmão escreveu aqui. Deus abençoe. Tá vendo? Até o irmão escrevendo com letra grande eu não consegui ler. Meu Deus, às vezes está muito ruim mesmo, está embaraçado. Orem por mim, irmão. Mas o nosso irmão Mateus, ele escreveu lá, ele falou, né? Falou, é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. Então deixa eu entrar sem vista mesmo. Deixa eu ficar sem vista mesmo. Melhor sem vista e entrar no céu do que... A terceira sola é só pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos favoreceu por seu amor. Deus em Cristo. Alguém chegou, Senhor, tu é bom. Ele falou, bom é meu Pai que enviou eu para vocês. É isso. E quando eu falo Deus me chamou nesta graça, eu acabei de descrucificar Jesus. Eu acabei de desconstruir tudo que é graça do amor de Deus, de Cristo para a humanidade. Toda aquela chicotada, 40 menos uma, chibatadas, pancadas, tomou uma cana na cabeça, que a coroa que fizeram para ele de espinho entrou para dentro, rasgando, descendo o sangue. Aí eu falo que a minha igreja, a minha instituição é a graça de Deus.
E eu sei que muitos fazem isso na inocência, mas o inocente, está escrito na palavra, o simples, até quando será simples? A palavra fala que tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Se tem alguém te avisando, te explicando, por que não mudar? Por que não mudar esse pensamento? Então o terceiro, dentro do estatuto, terceiro solo, que é a terceira coluna, é a graça. E o quarto é Cristo. Sola Cristo. Por quê? Porque Cristo é o autor da salvação. Olha o que João falou na sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem Jesus Cristo que é o teu advogado. Ele é fiel, justo e santo para te absorver. Olha aqui, é Cristo que nos perdoa. Não adianta você entrar lá na capelinha do padre e confessar o teu pecado, não adianta. O padre é um homem igual eu, igual você, não tem nenhum tipo de poder. Claro que é uma autoridade eclesiástica, claro que é, mas ele não tem poder de perdoar pecado. Olha o que os fariseus falaram para Jesus: quem é esse que até perdoa pecado? Porque eles sabem que ninguém pode perdoar pecado, mas aquele era Cristo, quem tem o poder de perdoar pecado. Jesus Cristo disse: filho, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Cristo perdoou o pecado. E se você está pecando, claro que está pecando, todos nós pecamos. Ah não, eu nunca pequei, está fora da palavra. Epístola de João capítulo 1 e 2, todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra não está nele. Então neste momento, pecador, se arrependa ao Senhor pelos seus pecados. E eu também vou me arrepender agora. Senhor, me perdoe de todos os meus pecados, Senhor. Porque o Senhor sabe que eu sou pobre, nu e pecador diante da tua presença. Confessa o teu pecado e Ele vai te perdoar. Não precisa falar aqui na live para mim, para o que você pecou. Não, é você e Deus. E Ele tem o poder de te perdoar. Os irmãos estão escrevendo muito aqui, os irmãos perdoem, irmão. Minha live é diferente da dos outros, que os outros vocês conseguem escrever, eles leem tudo. Só que eu sou um cego. Eu estou tentando ler, mas não estou conseguindo. Tentando, mas não consigo. Os irmãos perdoem de coração. Perdoe de coração. Até o meu óculos está... Tento ler, mas não consigo. Se você sentir, porque tudo tem que sentir, né? Então se você sentir de ajudar o canal, quando você deixa o joinha no vídeo, você ajuda o canal. Você não vai ver eu falar aqui, ó, aqui é o Pix, aqui é o QR Code, aqui você vai ajudar para isso, aqui não vai. Eu não vou ficar falando de dinheiro aqui, eu não falo de dinheiro em live. E quem assiste as minhas lives, assiste os meus vídeos, sabe que eu não falo de dinheiro. Mas se você quiser ajudar para mais pessoas chegarem e deixar o joinha no vídeo, isso eu vou pedir. Deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito, é simpatizante do que eu digo, do que eu falo, sentir de se inscrever no canal, se inscreva no canal. E o quinto solo, pregador? São 5 bases e a quinta, sola glória a Deus. Somente dar glória para Deus. Só exaltar o santo nome de Deus. Deus é todo poderoso. Essa daqui é a base do cristianismo. Agora nós vamos saber se nós somos arminianos. Vamos entender se nós somos calvinistas. Você acredita que a salvação pode ser desprezada? Você acredita que você pode negar a salvação?
Ou você acredita que uma vez salvo, sempre salvo? Que você desde o ventre da tua mãe já foi predestinado para a vida eterna no céu com Deus? São debates. Entender o que é aliancista, o que é milenista, milenar. Tudo isso são coisas que... Pô, irmão Isaías, por que essas teorias? Por que agora vai trazer escatologia? Porque nós temos que falar da palavra. Se nós não falar da palavra, nós vamos falar outras coisas. E as outras coisas não convém nós falar, porque nós vamos atrapalhar a nossa vida espiritual. E se nós falar da palavra, nós vamos tentar chegar o máximo possível perto de Cristo. Porque vai ter coisas que as letras não vão nos levar. Mas aí nós vamos dobrar o joelho e vamos para o espiritual, para o sobrenatural de Deus. Não quer dizer que você está lendo as Escrituras ou está sendo aí um teólogo sistemático, etc., que você vai perder a espiritualidade. Nós não podemos deixar a espiritualidade ir embora. Não podemos parar de crer nos dons de Deus, parar de crer na profecia, parar de crer na revelação, parar de crer no dom de língua. Não, irmão. Infelizmente tem muitas pessoas que estão estudando e estão parando de crer. Em vez delas evoluir, elas estão indo para trás. Poxa, na teoria está uma maravilha, mas e na prática? E na prática, como que tá? E olha que eu amo o estudo e sou a favor da teologia. Mas tem muitos irmãos que eles começaram a estudar e já pararam de crer em tudo. Pararam de crer na revelação, pararam... Teve um que teve até no canal, não sou contra ele, não vou falar o nome dele, mas ele foi no canal dele e falou que ele enganava as pessoas nas suas pregações. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um alto absurdo. Eu entendo que ele está conhecendo a palavra agora, mas tem que tomar cuidado para você não pegar na lâmina da espada. Pega lá embaixo, pega no caminho da espada. Porque você vai mexer com a fé inteira das pessoas. Vai bagunçar a mente das pessoas. Poxa vida, então tudo que foi pregado para mim era mentira. Então tudo que falaram era vãs revelações. Então o que adiantou eu ficar a noite toda em oração? O que adiantou eu subir para o monte para orar? O que adiantou eu ficar todos os dias nas igrejas? É isso que essas pessoas vão produzir nas nossas mentes. Incertezas, inseguranças. E nós começar agora a desconfiar de tudo. E vai por mim. É tão ruim conhecer as coisas, que você chega num lugar e você começa já a observar as coisas, você vai vendo, aí você começa a filtrar, e já tem coisas que você já não come, tem coisas que você já não pega, tem coisas que você já não põe mais a mão, tem coisas que você vai afastando, daqui a pouco você está sozinha, daqui a pouco você está sozinho. E a pior coisa que tem é ficar sozinho. Confesso para os irmãos que depois eu vou colocar uma lupa aqui e vou ler todos os comentários de vocês, tá? Vou ler tudo, aqui eu não vou conseguir ler, mas depois eu vou ler todo o comentário, todo o texto, contexto, para não criar nenhum tipo de pretexto aqui. Mas não dá para ler agora. Mas eu vou te dizer uma coisa com certeza, com seriedade, com idoneidade, espiritualidade. Não coloque a instituição acima do nome de Cristo. Não coloque a instituição maior do que o próprio Deus. Não coloque a placa denominacional da tua igreja, da tua bandeira, do que você crê, maior do que o próprio Filho de Deus. Porque a palavra está acima do nome de Deus. E se você vir comigo no Velho Testamento, você vai ver que Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Olha o que João fala no Novo Testamento. É o verbo. O que é verbo? Palavra. Que se fez carne. Então era a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Se fez carne. E depois voltou para Deus. Nós não somos
politeístas, somos monoteístas. Porém, nós cremos em 3 deuses e um só. É triuno. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E antes de Deus Filho, que é Cristo Jesus, sentar à destra de Deus Pai, estava dentro de Deus Pai como palavra. Olha o que ele disse: haja. E aconteceu na hora. Haja luz. E a luz apareceu. Em Provérbios está escrito que nada do que foi feito sem o Senhor, nada poderia ter feito. É o alfa e o ômega, o início e o fim. Primeiro e derradeiro. Então a palavra, que é o próprio Cristo, ele é maior do que a nossa placa de igreja. E por que a salvação vem por ele? Porque aquele que crê na palavra é salvo. E aquele que crê em Cristo testifica da salvação. Vamos para o ladrão da cruz. Dimas e Gênesis. Dimas: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. A palavra converteu ele naquele momento. Até mesmo Cristo em silêncio. A palavra em silêncio estava trabalhando. Porque trabalhou pelas obras de Cristo, não pelas minhas. Olhando para as minhas obras, eu vejo que eu vou para o inferno. Mas olhando para Cristo, eu tenho salvação. Porque o ladrão não era um bonzinho ladrão, ou um ladrão bonzinho. Ele era ladrão. E estava na morte de cruz porque era ladrão, era bandido, era ruim. Mas a palavra o purificou. As atitudes da palavra, as atitudes do Senhor. Ele estava do lado quando o Senhor olhou para eles e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Cristo poderia ser igual a esses crentes do dia de hoje. Vou mandar Deus pegar um câncer em você. Vou mandar Deus te fulminar. Vou orar a Deus que Deus vai te matar. Isso não é cristão. Não aprendemos isso no lugar da Gólgota, da caveira. Não aprendemos isso com o Mestre, com Cristo. Aprendemos com Cristo assim, ó: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Isso de eu vou orar a Deus, Deus vai te fulminar, isso daí é feitiçaria. É crente macumbeiro, crente feiticeiro, com todo respeito à religião de magia, mas isso não é um cristão. Deus vai passar e vai te matar, vai te pegar. Isso. Aonde que Cristo está nisso? Aonde que Cristo está nisso? Mas eu te falo onde que Cristo está. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Então o ladrão reconheceu naquele momento e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a conversão da palavra, é a conversão do homem em Cristo. É a graça que sobreabundou em cima do pecado. Ali a graça forjou tudo aquilo. A graça que é o favor imerecido.
2024 anos atrás, a graça deu um salto diante da humanidade, deu um grito, bendito o Senhor, diante de todos os cativos e cativeiros que estavam debaixo dos agrilhões da morte, bendito, com a boca fechada de Ana, não pode mais cantar, com a boca fechada de Davi, não pode mais salmodiar, com a boca fechada de Jeremias, não pode mais profetizar, com os olhos fechados de Isaías, não pode ter mais visão de águia, bendito o Senhor, bendito, com as mãos fechadas, travada de Abel, não pode mais ofertar, bendito, mas Cristo agora, como diz o profeta Zacarias, glória ao nome do Senhor, desceu lá embaixo, nas extremidades, e raios brilhantes saíam das tuas mãos, bendito, e quando entrou diante daquele povo que estavam mortos antediluviano e pós-diluviano, bendito, ele gritou, eu sou o que sou, aquele que os profetas falou, aqueles que falaram que ia estar aqui, sou eu, quem crê em mim, até depois de morto viverá, e todos que estavam ali, debaixo do jugo da morte, bendito o Senhor, estavam presos em cativo, no Hades, bendito o Senhor, Shaol, bendito o Senhor, preso pelas garras do diabo, com condenação humana, condenação, bendito o Senhor, depois da morte, Cristo veio para dar a eles o direito da vida eterna. Creia na vida eterna, a palavra entra na profundidade da alma. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Como eu queria ficar pregando aqui o dia e a noite. Você está gostando dessa live? Dá um glória a Deus, escreva aqui, ó, glória a Deus. Não é glória ao Isaías, não. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, estou contente. Deus sempre há de preparado estar aqui com vocês, fazendo esse tipo de explanação, de pregação, sempre trazendo Cristo em pivô de todas as coisas. Deus abençoe você, você que já é inscrito no canal, muito, muito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se sentir, se inscreva no canal, deixa aí o joinha também, que vai ajudar muito o canal, tá? Deus abençoe, até a próxima live, se Deus quiser. Beijo no coração, leve esse recado para a vida. Cristo é maior do que tudo que nós já vivemos na vida. Deus seja louvado. Amém.